Rodrigo Chemim Guimarães, Procurador de Justiça no Ministério Público do Paraná, professor e coordenador do curso de pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal da Unicuritiba, mestre em Direito das Relações Sociais e doutor em Direito de Estado pela Universidade Federal do Paraná. Bom, eu gostaria inicialmente de agradecer o gentil convite que me foi formulado, particularmente pelo André, né? Foi um prazer ter conversado com você de novo, um prazer estar aqui presente nessa casa, que é uma casa que eu já estive aqui em outra ocasião e que vejo que ela está renovada, está sempre pujante, e para mim é um orgulho poder participar desse evento dessa magnitude. Cumprimentar o Jefferson Chiquinho e também cumprimentar o aluno, né? Preside a mesa hoje aqui, e dizer a satisfação de poder também compor a mesa com o aluno, com o Carlos Azevedo, né, e com o Carlos Vilar, que fez menção aí a nossa relação prévia de professor e aluno, mas hoje ele é mais professor do que qualquer outra coisa que tenha antecedido na nossa relação. A gente viu aqui uma aula brilhante, tanto do Rodrigo quanto do Carlos, e para mim é uma satisfação poder ouvi-los e a provocação de ambos. Temos os temas que não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui no primeiro momento, me deixaram assim, tem uma vontade de falar tanto sobre o assunto relacionado àqueles contra criança e adolescente, que eu acho que tem muita coisa para ser dita, e é um tema instigante, é um tema importantíssimo que seja debatido, se a gente lembrar, talvez o primeiro acórdão paradigmático até do Supremo Tribunal Federal na compreensão da dupla funcionalidade dos direitos e garantias sobre a ótica da proibição e proteção do deficiente, envolve a questão da infância e juventude, envolve o crime de estupro, envolve aquela questão do casamento como mecanismo que existia até 2009, né, como mecanismo de extinção da punibilidade. E o tema do Carlos é um tema que, se eu pudesse avançar e falar sobre ele aqui, falaria mais 1h30 e faria algumas observações, alguns contrapontos até algumas coisas, mas acho que, enfim, não é esse o objetivo, o meu tema é outro. Então, eu cumprimento os dois pela brilhante exposição que fizeram e pela satisfação de poder ouvi-los. Queria cumprimentar também a Giovana, acadêmica, que aqui está representando todos os demais, essa distinta plateia que nos assiste, a Aline e Dani Pilatini, que também é professora, e nos orgulha, vários alunos e ex-alunos que eu observo na plateia. O tema envolve a questão do papel do juiz na produção da prova. E é um tema difícil de trabalhar em curto espaço de tempo, então eu vou fazer mais ou menos como faz o Flávio Cruz. Começo a falar e às vezes avanço um pouquinho. Né? Eu nem sei se aconteceu hoje de manhã, mas tem sido uma tradição, eu vou na tradição do Flávio. Né? Se me der essa oportunidade, avanço um pouquinho no prazo, assim, não meia hora, mas talvez em 35 minutos. Veja, esse é um tema que vai implicar, primeiro, a gente fazer algumas observações relacionadas à doutrina do processo penal hoje no Brasil. Eu tenho feito assim, uma divisão um pouco reducionista, é verdade, mas talvez didática para compreender. Nós temos dois grandes grupos de doutrinadores no processo penal brasileiro. Um grupo que eu tenho dito assim, tratado como aspas mais tradicional, de uma leitura mais tradicional, e o outro que eu tenho chamado de um grupo mais moderno, não no sentido da modernidade como questão epocal, mas no sentido de, só para fazer o contraponto com a ideia de tradição. E aí, qual é a diferença básica que existe entre esses dois grandes grupos? Esses doutrinadores que eu estou assim dizendo que são mais tradicionais, eles costumam fazer leituras do processo penal que não levam em conta, primeiro, que a Constituição deve ser o ponto de partida na interpretação das regras. Segundo, que o direito processual penal não pode ser mais tratado sob a ótica de uma teoria geral unitária do processo, onde uma teoria geral que vale para o processo civil vale também para o processo penal. E terceiro, não levam em conta a transdisciplinaridade que hoje é quase que imprescindível para se compreender a complexidade que envolve tudo aquilo que está relacionado à produção de prova, discussão de verdade, papel do juiz, e questão de prisão preventiva, como inquirir a vítima criança e uma série de outras questões. Já esse grupo de doutrinadores, que eu vou catalogar aqui de mais modernos, faz todo o contraponto a isso que eu acabei de apresentar como ausente, muitas vezes, dessa doutrina mais tradicional. Já faz uma leitura a partir da Constituição, já faz uma leitura que leva em conta a necessidade de se ter uma dupla compreensão de teoria geral do processo, de se construir uma teoria geral do processo específica para o processo penal,
o objeto do processo penal é diferente do objeto do processo civil, e faz também uma leitura transdisciplinar, levando em conta não apenas o estudo do direito, mas a necessidade e a importância de se compreender a questão sobre a ótica da filosofia, dos fundamentos filosóficos, da psicanálise, da psicologia cognitiva, da história, da sociologia, enfim, de outros ramos do conhecimento humano, que fazem com que a gente amplie a forma de compreender tudo aquilo que gira em torno da forma de se decidir o caso penal, de se reviver o caso penal. E aí, diante dessa divisão, o que está acontecendo hoje? Nós temos, nessa literatura, nessa doutrina mais tradicional, um discurso que diz o seguinte: o juiz está autorizado a produzir provas de ofício, está autorizado a formular perguntas, porque o processo penal seria orientado, diz essa doutrina, pela busca da verdade real, ou de uma verdade material, ou absoluta, uma variação terminológica. Então, a busca de uma verdade real legitima toda e qualquer possibilidade do juiz ir atrás daquilo que sirva para que ele compreenda o caso na sua integralidade e possa, então, tomar uma decisão. O fundamento da doutrina tradicional, que legitima a possibilidade do juiz, então, formular perguntas à testemunha, é a busca da verdade real. Ok? Já a doutrina mais moderna se subdivide aqui. Na verdade, não é uma postura uniforme nessa doutrina mais moderna. Alguns autores vão dizer: olha, o juiz não deve ser o protagonista da produção probatória, o juiz não deve ser o gestor da produção probatória à luz de um sistema acusatório, como você me convidou, eu ia falar de sistema acusatório, mas você provocou, eu vou acabar falando alguma coisinha. Né? Então, o juiz não deve ser alguém que participe da produção da prova, que seja o gestor da produção da prova, que faça as perguntas para as testemunhas, que tome iniciativas de produção de prova, porque isto violaria o sistema acusatório sob a ótica de que as partes é que são as gestoras da prova e o juiz, então, é inerte. Ele deve guardar essa inércia por uma explicação de natureza psicanalítica. E um grupo um pouco menor, mas dessa doutrina também mais moderna, chega ao ponto, desculpe, e esse grupo primeiro que estava tratando, diz que ele não deve ser o principal protagonista, porém, até admite que ele faça perguntas complementares à testemunha. Não como principal protagonista, mas faça perguntas complementares. E um grupo um pouco mais radical diz: olha, de jeito nenhum o juiz deve ter qualquer postura ativa na produção de prova, ele não deve sequer formular perguntas à testemunha, ele deve ser absolutamente inerte. Bom, qual é o fundamento desse discurso da inércia da atividade jurisdicional no que diz respeito à produção da prova? Como eu estava dizendo, é um fundamento de natureza psicanalítica. Veja, o juiz é um ser humano, como todos nós somos. E como qualquer ser humano, ele tende a se comportar a partir da construção de preconceitos na sua forma de enxergar o mundo. Todos nós, quer você admita, quer não admita, em maior ou menor medida, quer para um lado, quer para o outro, todos nós somos constituídos por uma série de preconceitos, de pré-juízos de valor, todos nós temos isso. Eu muitas vezes me uso como um exemplo. Né? Hoje eu devo ter entrado aqui, talvez muitos de vocês nunca tenham me visto na vida, eu devo ter sentado aqui e alguém deve ter olhado para mim e deve ter dito: não fui com a cara desse cara aí. Não sabe bem por quê, mas não foi com a minha cara. Mas talvez porque eu tenha vindo de terno e de gravata um pouco vermelha, e ele acha que o negócio de vermelho hoje não é o melhor caminho, e isso já fez com que ele, a partir dessa questão, tenha construído um juízo de valor a meu respeito, e mais do que isso, tenha decidido na cabeça dele que eu não presto. Ele toma uma decisão, nós tomamos decisões a todo instante, e construímos então um juízo de valor. Ele decidiu que eu não presto, isso está posto na cabeça dele, ele tomou essa decisão. Ele construiu um pré-conceito a meu respeito. Muito bem, daí que ele vai ficar esperando ao longo de toda a minha fala que eu cometa algum deslize aqui na frente. Que eu troque uma palavra, que eu derrube o copo d'água, ou que eu bata no Carlos aqui de alguma forma, enfim. Que eu cometa alguma coisa que ele possa cutucar o colega do lado e dizer: não falei? O cara não presta. Ele está louco para confirmar o seu prévio juízo de valor a meu respeito. Porque, claro, ele não erra. A gente não gosta de admitir que erra, né? Nós erramos, errar é humano, a gente não gosta de admitir que erra. Então, a tendência desse sujeito que tomou uma decisão prévia a meu respeito, logo que eu entrei aqui, sentei aqui,
é de buscar um elemento que confirme aquilo que ele já decidiu previamente a meu respeito. Então, ele fica procurando elementos que possam lhe dar um conforto espiritual de dizer que ele não está errado. E o juiz, o ser humano, também vai se comportar assim em relação a uma série de questões. Ele também tem os seus preconceitos. O juiz não nasceu juiz. O juiz, antes de ser juiz, a gente não acredita, mas o juiz, antes de ser juiz, foi criança, né? Foi adolescente, para aproveitar o tema, fazer um link, né? Foi adolescente, né? E viveu uma série de experiências. E como adolescente, fez muita coisa errada. Pensa no que você fez de errado como adolescente. Tem um juiz que fez pior, só que é juiz. E as experiências que ele teve ao longo da vida, na infância, principalmente na primeira infância, na adolescência, ele traz com ele. Elas não estão apagadas. As experiências traumáticas, as angústias, enfim, tudo isso está com ele. Não tem como apagar isso da memória. Não tem como curar isso como se fosse um corte no dedo que você passa no ventilador, põe no band-aid e uma semana depois desapareceu o corte. A experiência traumática está com ele, vem com ele constitui, e mais do que isso, ela é inconsciente, porque muitas vezes ele reprime essa experiência traumática para poder viver. Então é uma experiência que muitas vezes está reprimida, está no inconsciente, mas está com ele e ele constitui. E é a partir daí que muitas vezes vem um preconceito de maneira incontrolada, inclusive conduzindo esse juiz de uma determinada forma que faz com que ele possa olhar para o caso concreto, possa olhar para o réu, possa construir um juízo de valor sobre aquilo e possa querer, então, a partir desse juízo prévio de valor, ir atrás da prova que sirva para legitimar ou justificar o prévio acerto mental que ele possa ter tido a respeito do caso. Então, tudo isso fundamenta o que a doutrina mais moderna de processo penal tem dito a respeito da necessidade do juiz ficar afastado da produção da prova. Não é conveniente que ele seja o gestor da prova, porque se ele for o gestor absoluto da produção probatória, se ele for aquele único que conduz a produção da prova, ele terá uma facilidade maior pela mecânica de ser o protagonista principal da produção da prova, ir atrás daquilo que lhe sirva para dar um conforto mental. E aí isso prejudica uma dialética, uma diminuição do risco de que o preconceito seja o norte de condução único e exclusivo da solução do caso penal. Bom, tudo isso é reforçado por um discurso de um famoso doutrinador, importante doutrinador italiano, chamado Franco Cordeiro. Franco Cordeiro talvez seja o maior e mais importante processualista penal italiano da atualidade. Tem um livro, mais um livro, evidentemente, mas tem dois manuais de processo penal que são de uma leitura um tanto quanto difícil mesmo para quem fala italiano. O Cordeiro é um sujeito cuja forma de escrever não é assim alguém que prime pela clareza, não faz muita questão assim que você entenda o que ele está falando. Mas ao mesmo tempo, é uma profundidade absurda, que talvez justamente explique a dificuldade de transpor para uma linguagem um pouco mais clara. Mas o Cordeiro, trabalhando num desses manuais, chamado Guida alla Procedura Penale, uma espécie de guia ao processo penal, tradução livre, o Cordeiro, ele, numa determinada passagem, tratando do juiz na Inquisição, vou aproveitar o gancho, né? Na Inquisição, ele explicando como é que esse juiz trabalhava em determinados modelos de processo inquisitorial, explicando que esse juiz trabalhava de forma solitária, onde não haviam partes no processo, e se não haviam partes no processo, não havia contraditório, não havia ampla defesa, não havia aquilo que ele pontuou bem com a questão da ampla defesa, não havia esse papel importante do advogado no constrangimento da compreensão da prova por parte do julgador, era só o juiz que conduzia a prova, sozinho, então, sozinho e um isolamento de constrangimentos externos. Esse juiz, ele, de acordo com o Franco Cordeiro, constrói hipóteses sobre o fato, o que é absolutamente natural que qualquer um de nós o faça. Nós olhamos para um determinado caso e construímos hipóteses. O problema qual é? Se ele não tem nenhum constrangimento externo, se ele não tem partes que fazem contrapontos de argumentação em relação àquilo que ele está compreendendo, dizia o Cordeiro, estas hipóteses que ele constrói sobre o fato, dependendo do grau de hipótese e de incidência da seleção hipotética que ele faça, essa hipótese poderá eventualmente alcançar um tal grau
que se sobrepõe ao próprio fato. Então ele tem uma frase, cuja tradução literal seria algo como pode ocorrer, o que ele define como o primado das hipóteses sobre o fato. Seria a tradução literal. Primato delle ipotesi sul fatto, em italiano, o primado das hipóteses sobre o fato. E esse primado, essa prevalência, essa preferência das hipóteses mentais que ele constrói sobre o próprio fato, dependendo também do grau, pode chegar a tal nível, diz o Cordeiro, que alcancem o que ele chama de um quadro mental paranoico. Eu preciso muito cuidado para entender bem essa expressão do Franco Cordeiro, quadro mental paranoico. Não é de paranoia propriamente que se está dizendo. Não se está dizendo que o juiz é um paranoico, porque a paranoia é uma doença grave, séria. Se a gente tiver curiosidade de estudar um pouquinho mais sobre isso aqui, sugestão de leitura, o texto de Freud, né? O caso Schreber. O caso Schreber, Freud explora, coincidentemente era um juiz na Alemanha do século XIX, um juiz que teve 2 grandes surtos paranoicos e que, nos momentos de lucidez, escreveu sobre esses surtos e quis publicar isso. Foi proibido de publicar pelo tribunal, mas depois a coisa vem à tona e o Freud faz uma análise desses textos e ali constrói a ideia da paranoia. É loucura absoluta. O sujeito imagina um mundo paralelo, imagina um mundo ligado com questões umbilicais, enfim. Sugestão de leitura, no caso Schreber, Freud, simplesmente o sujeito sai da centralidade e imagina um mundo todo paralelo, todo fantasioso. Então o Cordeiro não está dizendo que os juízes são paranoicos. Pode até ser que algum juiz eventualmente seja, mas não é disso que se trata. Quando ele fala de quadro mental paranoico, ele fala que quando o juiz, trabalhando sozinho, na sua solidão e ausência de constrangimentos externos e contraditório para a defesa, sem partes para, aspas, atrapalhar a forma dele compreender o caso, né? Esse juiz pode fazer com que, então, os quadros, as hipóteses, se transformem em quadros mentais paranoicos, que são recortes mentais momentâneos, circunstanciais, pontuais, que façam com que ele acredite mais na hipótese do que o próprio fato. Um quadro mental paranoico. Muito bem. Estou de acordo com tudo isso aí. Tá? Estou de acordo com tudo que diz isso da doutrina mais moderna. Acho que, de fato, é um problema, essa possibilidade, ela é concreta, ela é evidenciada pela psicanálise, e mais do que pela psicanálise, pela psicologia cognitiva, como a gente pudesse chamar. E quando eu construo uma hipótese mental e acredito firmemente nela, há um efeito de perseverança que é bem identificado na psicologia cognitiva, de ir atrás dos elementos que me permitam confirmar isso daí. Muito bem. Agora, isto é o quanto basta para dizer que o juiz, então, deve ser absolutamente inerte na condição da prova. Veja que é um pouco sedutor até acreditar nessa ideia. E eu, até durante muito tempo, entendi que era assim. Eu até defendi muito essa forma de compreender. Mas algo na minha cabeça não casava muito bem, em que pese eu até assim, compreendesse bem tudo isso aí. Eu achei que estava faltando alguma coisa e, pelos estudos que fiz, hoje tendo a dizer que não concordo com a absoluta inércia na produção da prova, e aí que vou fazer um contraponto aqui, o que diz, inclusive, boa parte dessa doutrina mais moderna. E vou fazer essa análise trabalhando com os fundamentos filosóficos que sustentam todo o discurso no processo penal. Porque nós estudamos muito direito nas faculdades de direito. Esse direito nas faculdades de direito muitas vezes é lei. Se estuda a lei, se estuda a Constituição, se tem disciplinas de direito penal, direito civil, e nessas disciplinas se abre o Código Civil, se estudam as regras, se abre o Código Penal, o tipo penal, o preceito, sanção, o que é pena, o que é... Mas se estuda muito pouco a base, o fundamento, como diz o Jacinto, não, o fundamento do fundamento. Então, se você tem princípios que são estudados e são estudados na faculdade, muitas vezes é preciso compreender que há algo que fundamenta isso tudo, e que é o fundamento do fundamento, que são os paradigmas filosóficos que sustentam todos esses discursos e que são epocais, em grande medida. Como eu não tenho tempo aqui para me aprofundar demais, eu vou tentar encurtar o papo para dizer o seguinte: ao longo de toda a história da humanidade, e de toda a tentativa de compreensão do homem em relação ao seu mundo, nós podemos identificar 3 grandes paradigmas filosóficos que procuraram sustentar a forma de compreender a realidade das coisas, de compreender a verdade do mundo. O primeiro paradigma da metafísica clássica grega, antiga, aristotélica,
onde a forma de compreender o mundo era uma tentativa de ajuste da mente à realidade das coisas que estava, onde a verdade do mundo está nas coisas. Se atribui muito a Aristóteles uma frase que não é dele, é de São Tomás de Aquino, mas que encaixa bem na forma de compreender em latim, para a visão aristotélica, também de São Tomás, uma repaginação depois de Aristóteles, já no século XIII, né? A verdade está nas coisas, e aí a ideia é que veritas, em latim, veritas est adequatio intellecto et rei. A verdade é a adequação do intelecto à coisa. Então, nesse momento epocal da compreensão da verdade do mundo, a verdade está no mundo, está na coisa, e não em mim. Se eu disser, este copo é de plástico, vocês vão compreender que essa minha frase é mentirosa, porque o copo não é de plástico, ele é de vidro. Se eu disser, este copo é de vidro, aí sim eu ajustei a minha cabeça à realidade da coisa que está nela, e não em mim. Ok? E, portanto, a minha frase passa a ser verdadeira, para a forma de compreender o mundo aristotélico. Veritas est adequatio intellecto et rei, a verdade é a adequação do intelecto à coisa. Muito bem. É verdade por correspondência. Eu procuro sempre chegar nessa verdade do mundo. E Aristóteles constrói um método para a compreensão da verdade, que é um método analítico-silogístico, que nos influencia fortemente ainda hoje. Nós somos resultado, em grande parte, desse movimento grego de compreensão do mundo. Nós, ainda hoje, pensamos muito como Aristóteles pregava na sua forma de compreender o mundo. Método analítico-silogístico. Lembram disso ou não? Nós aqui? Premissa maior, premissa menor, síntese. Né? Se atribui também a Aristóteles uma frase para exemplificar isso que não é dele, mas, enfim, explica bem. Premissa maior, todo homem é mortal. Premissa menor, Sócrates é homem. Síntese, conclusão, logo, Sócrates é mortal. Ok? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Esse método silogístico de compreensão do mundo é o método que o Aristóteles prega para que se chegue na verdade das coisas. Né? A conclusão vira uma nova premissa maior, que eu encaixo uma nova premissa menor, chego numa nova síntese, que me permite usá-la como uma nova premissa maior, que encaixa uma premissa menor e assim vou, até chegar na verdade das coisas. Muito bem. Nós temos juízes hoje que se encaixam bem ainda e fortemente nesse modelo de compreensão do mundo e usam muito esse modelo aristotélico, tomista de verdade por correspondência. Aliás, é este discurso que sustenta e legitima o que a doutrina tradicional usa como autorização para que o juiz vá atrás da prova, que é a busca de uma verdade real. Está no mundo, no discurso da doutrina tradicional. E, portanto, para chegar nela, eu falei de tudo para que a minha cabeça se ajuste à verdade que está no mundo. Ok? Veja, Aristóteles apresentava um problema. Dizia o seguinte: em alguns momentos, nós podemos fazer esse raciocínio silogístico a partir de do que ele chamava de um entimema. O que é um entimema? Entimema, dizia Aristóteles, é quando eu dou como certa a premissa maior. Se eu dou como certa a premissa maior, eu não preciso pensar mais a respeito dela, porque para mim é algo absolutamente certo. Eu só encaixo uma premissa menor e concluo. Bom, qual é o problema disso? Esta premissa maior que eu dou como certa, esse entimema, ele pode vir de um pré-conceito hoje. Hoje sabemos bem disso. Ele pode vir de um pré-conceito. E, portanto, se o pré-conceito é o ponto de partida do raciocínio, percebe o problema que aí está posto, não? Eu só encaixo premissas menores e vou concluindo a partir de pré-conceitos. Isso é visível no cotidiano dos processos hoje. Em vários casos, eu poderia dar inúmeros exemplos, vou dar talvez o mais fácil de entender, que é o problema do tráfico de drogas. Como é que funciona hoje a cabeça de muitos juízes que raciocinam ainda a partir desse paradigma quando vão tratar com um caso para discutir se aquilo é tráfico de drogas ou é porte para consumo? Só para uniformizar a plateia aqui, qual é a diferença que a lei estabelece entre o crime de tráfico de drogas e porte para consumo? Porte para consumo está no artigo 28 da lei de drogas, tá? Seria a figura do usuário, vamos chamar assim, de forma um pouco mais vulgar. Mas ela traz 5 verbos, 5 condutas. Guardar, ter depósito, transportar, trazer consigo, tal. 5. O 33, artigo 33, que é tráfico, traz 18 verbos.
entre os 18 os mesmos 5 verbos que estão no artigo 28. Então, o que diferencia o traficante do usuário? Não é a conduta. Não é a conduta. A conduta de trazer consigo, de guardar, de ter um depósito, ela está prevista tanto no tipo do artigo 28 quanto no tipo do artigo 33. O que diferencia? Um elemento subjetivo diverso do dolo, que tem no artigo 28, que diz que ele será o usuário quando ele trouxer, trazer consigo, tá? Ter um depósito para consumo pessoal. Qualquer outra finalidade que não seja essa é tráfico, por exclusão. Ok? Muito bem. O que tem acontecido hoje com uma frequência assim assustadora no cotidiano dos processos criminais no Brasil? Qual é o que eu tenho chamado de fórmula matemática do tráfico? Cheguei a escrever até 3 artigos, se alguém tiver interesse, joga no Google lá meu nome, fórmula matemática do tráfico, para entender um pouquinho mais detalhado o que eu estou querendo dizer aqui. Veja, tem acontecido assim, polícia militar recebe uma notícia anônima, dizendo que fulano de tal é traficante. Com base nessa notícia anônima, polícia militar, não polícia civil, polícia militar, aí tem uma avaliação. Ou vai na casa do sujeito, bate na porta e é convidado a entrar, e lá dentro constata uma quantidade de droga que é compatível com a ideia de ser apenas usuário, 100 gramas de maconha no refrigerador da geladeira, né? Ou encontra esse sujeito na rua, dá uma geral nele e encontra num dos bolsos 2, 3 buchas de maconha, e no outro bolso R$ 37, R$ 43, R$ 17, enfim, um dinheiro trocado. Bom, o que acontece nesse momento? O sujeito é preso em flagrante pela polícia militar por tráfico de drogas. Ele é levado para a delegacia, lavrado em flagrante, encaminhado para o promotor denuncia por tráfico de drogas, ele é processado, o juiz condena por tráfico de drogas, ele recorre para o tribunal mantém a condenação por tráfico de drogas. Só temos este cenário probatório, nada além disso. A quantidade de drogas, que poderia ser algo que me diferenciaria com um critério mais preciso, o sujeito está transportando uma tonelada de maconha, não vai ter argumento que ele não possa me dizer que não, isso é para consumo pessoal, não vai colar, porque uma tonelada de maconha vai estragar, não vai dar tempo de consumir tudo aquilo. Então, não é o caso é em que a quantidade não me resolve, porque a quantidade pode ser para tráfico e pode ser para consumo, ela é compatível com as duas coisas. Então, por que esse sujeito foi preso por tráfico de drogas? Porque tinha uma notícia anônima dizendo que ele era traficante. A notícia anônima passa a ser a premissa maior do raciocínio. Premissa maior, notícia anônima, premissa menor, encontrei 2 buchas de maconha num bolso, R$ 37 no outro bolso, premissa menor, síntese, é traficante. Só pode ser traficante. Mas a notícia, primeiro, é notícia, não é prova. Segundo, é anônimo. Como é que você vai fazer toda a construção do teu raciocínio para condenar o sujeito a partir de um dado que sequer é prova? Ao contrário, é notícia e anônimo. E, no entanto, isso acontece no cotidiano. Eu diria que 95% dos processos de tráfico de droga no Brasil é isso aí. Por experiência que temos ali na Procuradoria Criminal, atuando como membro do Ministério Público, pego em 2º grau, pego o processo do Paraná inteiro, não é um juiz, pego o Paraná inteiro. O Paraná inteiro, é a mesmíssima situação, muda só o personagem. Mas a notícia é anônima. Então, esse juiz está decidindo a partir de um paradigma filosófico aristotélico tonista, de uma verdade por correspondência, raciocinando a partir de silogismos, onde a premissa maior que está encaixando aqui é o entimema, porque ele está dando como certo algo que não é aferível, ao contrário, é inclusive falso, ou não necessariamente verdadeiro, porque eu posso estar querendo prejudicar um inimigo meu, por exemplo. Imagina, a gente dá aula, né? A gente dá aula, a gente às vezes desagrada um aluno ou outro, porque a nota que ele tirou é baixa. Ele acha que tirou uma nota baixa por culpa tua. Não por fato de ele deixar de estudar. Mas a raiva é depositada em você. E aí o que acontece? Vamos imaginar que eu fosse usuário de droga. Não sou. Nunca usei, não tenho nada contra quem usa, enfim, mas não dos vícios que tenho, não são poucos. E esse em particular não tenho. Mas vamos imaginar que eu fosse. Que fosse meio público e notório que eu usasse droga. E que, invariavelmente, os alunos me vissem na faculdade portando droga. E resolvesse se vingar de mim, dizendo, olha, começaram a ligar para a polícia militar dizendo que eu sou traficante de drogas, e o professor lá na faculdade, eu falei, drogas. Pô, lá vai dar uma boca de fumo na faculdade, professor, coisa feia lá, melhor que
quarto telefonema tem debate na faculdade, vai me dar uma geral, se eu sou usuário, eu vou ter 2 buchas de maconha no bolso, o dinheiro trocado eu tenho no bolso, se eu pegar no bolso. Então, o dinheiro trocado acaba sendo o que confirmaria, e o fato é que eu estou encrencado em responder com o tráfico de drogas e não vou ter como escapar, porque na fórmula matemática do encurtamento do raciocínio mental que ocorre aqui, né, a conclusão só pode ser uma. Você tinha a notícia anônima aí, eu encontrei com você está traficando. Está claro isso aqui, não? Isso é um problema. Segundo paradigma filosófico de compreensão do mundo, já no século XVII, René Descartes, uma ruptura com o modelo que veio depois do pensamento grego, todo o modelo de compreensão do mundo a partir da explicação religiosa, né? Deus explica o mundo e tal. Até Descartes, onde há uma ruptura com isso daí, há uma introdução do modelo racional, o homem entende que ele é capaz de dizer o mundo a partir de si, e Descartes vai raciocinar e vai fundar o seu modo de compreender o mundo como? Descartes tinha uma forma de compreender o mundo separando alma e corpo. Res cogitans, alma, res extensa, corpo. E ele dizia o seguinte: tudo que é res extensa, tudo que é corpóreo, é enganador da alma. Então, para Descartes, ele tentando compreender como é que ele explicava a sua própria existência, eliminando tudo aquilo que era corpóreo, porque para ele tudo que é corpóreo engana a alma, ele vai tentar chegar em alguma conclusão. Então veja, Descartes dizia assim: por que tudo que é corpóreo é enganador da alma? Porque a visão é enganadora da alma. Todas as minhas formas corpóreas de contato com o mundo, audição, visão, tato, paladar, tudo isso engana. E, por exemplo, se a gente pensar em termos de visão, dizia ele: que tamanho tem ele lá? Bom, aqui onde eu estou, ele tem esse tamanho aqui. Bom, a visão te engana. Se você chegar perto, vai perceber que o tamanho dele não é esse daqui, é muito maior que isso daqui. É a visão enganando o tamanho. A audição, às vezes eu acho que o som vem daqui, na verdade ele está vindo de lá, porque ele reverbera ali, vem para cá. Enfim, tudo, para Descartes, tudo que é corpóreo engana a alma. Então ele vai eliminando tudo que é corpóreo, para chegar a qual conclusão? Bom, se tudo que é corpóreo engana a alma, a única coisa que prova que eu existo é que eu estou pensando a respeito de tudo isso. Daí vem a síntese cartesiana: cogito ergo sum, em latim, penso, logo existo. Ok? E ele funda aí o que a gente chama na filosofia do sujeito solipsista. Porque se a única verdade do mundo é a verdade que está em mim, e veja que eu inverto também a lógica aristotélica, porque a verdade para Aristóteles estava na coisa, não no sujeito, para Descartes está no sujeito, já que tudo que é corpóreo é enganador da alma. Para Descartes, inclusive, não sei nem se vocês existem. Deus vai dizer, o Jeff vai dizer: a professora não está me vendo aqui? Justamente porque eu estou te vendo, eu não sei se você existe, diria Descartes. Não está conversando comigo, justamente porque estamos conversando, porque a audição e visão são enganadoras da alma, que eu não sei se vocês existem. Então, pode ser tudo ficção isso aqui, né? Achei um filme americano em cima desse tema, né? Matrix e tal. Tá? Então, a ideia é que a verdade só está em mim. Ou se a única verdade é a verdade que eu trago em mim, eu não preciso de vocês para entender o mundo. Porque eu me basto. E aí vem a ideia do sujeito solipsista. Solipsismo vem do latim solis ipse. Só eu. Eu me basto. Eu sozinho digo o mundo. E, portanto, não preciso de vocês para fazer o mundo. Pois isso também nos influencia de forma bastante incisiva no nosso cotidiano. Nós somos, em grande parte, por mais paradoxal que seja, porque são paradigmas filosóficos distintos, nós somos, em grande parte, muitas vezes, no nosso cotidiano, sujeitos solipsistas que têm as nossas verdades do mundo, dane-se o resto. E está sendo transmitido no Facebook, você falou, né? Quem está nos assistindo no Facebook sabe bem do que eu estou falando, porque o Facebook é um espaço em que isso se revela no cotidiano. Todo mundo tem razão no Facebook, ou não tem? E ninguém admite nada, existe o contrário, e fica bravo e te elimina, inclusive, da página, se você começar a criticar demais. Porque a única verdade do mundo quem traz sou eu. E o outro está sempre errado. Eu não preciso do outro para entender o mundo, inclusive. E se você pegar páginas do Facebook de pessoas que nessa nossa dualidade política momentânea do país, acirrada ao limite, além do razoável, né? Se você pegar páginas de pessoas que são mais radicais, naquela dualidade que ficou catalogada como coxinhas de um lado e petralhas do outro,
Se você pegar páginas desse sujeito, você vai ver na timeline dele, né, postagens só que confirmam o que ele pensa. Dos dois lados, dos dois sentidos. Né, do aspas, coxinha só contra o PT, e da Petralha, aspas, também, só a favor do PT. Nada que possa desdizer aquilo que ele já decidiu, que é a maior verdade do mundo, a partir da sua forma de compreender o mundo. Pois nós temos juízes que pensam assim também. Porque o juiz é ser humano, como qualquer um de nós. E se nós pensamos assim, nós vamos ter juízes que pensam assim e que decidem assim também. Então, quando você vê, por exemplo, o ministro da Suprema Corte Brasileira dizendo que quem diz o que é a Constituição é o Supremo Tribunal Federal, quando você vê em acordos, em sentenças, juízes dizendo que a doutrina diz tal coisa, a jurisprudência fala isso, mas eu decido conforme a minha consciência, esses juízes estão sendo orientados pelo paradigma filosófico cartesiano, onde o que diz a verdade sou eu, porque a verdade está em mim. Sim, mas é a Constituição, o texto, a tradição hermenêutica normativa que antecede a Constituição, porque a Constituição não é ao zero de sentido, aquilo não é papel só, tem algo antes que ele constitui. Então, se há uma tradição hermenêutica que diz que trânsito em julgado é uma coisa, eu não posso chegar na hermenêutica e dizer que é outra coisa. A partir do que eu entendo do mundo. Estão entendendo? Porque quando eu me comporto assim, eu estou me comportando de uma forma facilmente aberta para abusos. O ser humano, se não tiver controle e tiver poder, ele tende a abusar do exercício do poder. Então, esse ser humano que tem poder, a quem nós outorgamos o poder, que é o juiz, estou falando do juiz aqui, porque a minha ideia é falar do juiz, ele está falando do promotor também, do delegado, enfim, de todo do professor, né? Todo aquele que exerce uma parcela mínima de exercício de poder. Tá? Esse sujeito que exerce poder, ele tem que ser controlado, ele não pode decidir a partir de impressões pessoais dele. Mas nós temos juízes que se comportam assim. Muito bem, temos um paradigma da filosofia aristotélica tomista, verdade por correspondência, temos uma quase filosófica alternada, cartesiana, a verdade está em mim e não nas coisas, e nós temos um terceiro grande paradigma, que é a filosofia da linguagem, com dois grandes giros, que se chamam de giros linguísticos, um no final do século XIX e um já na primeira metade do século XX. No final do século XIX, até decorrência do sucesso do positivismo do século XIX, onde o ser humano já mesclando aí o modelo empírico com o modelo racionalista, empírico inglês, racionalista europeu continental, vai desenvolver mais a partir do empirismo até a ideia de que sim, eu posso objetificar o estudo de tudo, e experimentar tudo, e construir verdades absolutas racionais a respeito do mundo, verdades universais. Ele, na ideia de objetificar o estudo de tudo, inclusive, ele objetifica o estudo da linguagem. E aí dois autores vão ser importantes para nós aqui, para compreender como é que isso muda tudo na forma de compreender o mundo e o processo penal também. No finalzinho do século XIX, um sujeito chamado Ferdinand de Saussure e outro chamado Charles Sanders Peirce vão ser importantes na compreensão e na melhor organização da estrutura linguística que vai dar um pontapé inaugural, por assim dizer, da construção da chamada filosofia da linguagem como esse terceiro grande paradigma. Vamos ficar com o Saussure, já que eu não tenho muito tempo, e se você me cutuca aí se eu estiver extrapolando. O Saussure, no final do século XIX, ele organiza a compreensão da linguagem dizendo assim: existe um signo, um significante e um significado. Ok? Não é que ele tenha sido o primeiro a pensar nisso, se a gente for olhar lá atrás, lá em Platão já tinha alguma coisa relacionada à filosofia da linguagem, Crátilo, Santo Agostinho já usava a linguagem, mas não da forma como vai se organizar a partir daqui. Então você tem signo, significante e significado. O que é o significante? Que é o elo de ligação entre os dois. Saussure dizia que o significante é a imagem acústica do signo. Pausa para reflexão. Imagem acústica do signo? Não entendi isso, né? Não entendi. Pensa o seguinte, se eu tivesse um quadro aqui, pudesse fazer um desenho, uma curvinha assim, ó. O que é essa curvinha que desenhava no quadro? Letra C? É a letra C? É. Foi preciso dizer que era a letra C, ou vendo a imagem veio o som da letra C para você? Veio o som? Vendo a imagem não veio o som? Vem. Se eu disser para você, sem mostrar a imagem, pensa na letra C, veio a imagem?
imagem acústica do signo letra C é isto, ok? Isto é o significante, a imagem acústica de algo, um signo, do que você extrai um significado, letra C, ok? Bom, como é que se estrutura a nossa linguagem? Através de uma cadeia de significantes, dizia o Saussure. Como assim? A letra C é um significante. Ela sozinha me dá um significado. Qual? A letra C. E se eu puser um segundo significante do lado, um chapeuzinho cortado no meio? A gente convencionou dizer que é a letra A. Nem combinamos, né? Letra A. A letra C com a letra A do lado faz com que esse segundo significante, que é a letra A, altere o significado da cadeia agora que começa a ser formada, uma sequência de significantes. Porque agora eu já não tenho mais só a letra C. Eu tenho aqui agora a sílaba K. E se eu colocar a cobrinha do lado do A, passa a ser Ks. A cada novo significante que eu acrescento, uma cadeia de significantes, ele ressignifica a compreensão que eu tinha até então da cadeia de significantes. A letra S não é mais K, é Ks. E se eu pusermos um A no final, vira a palavra casa. E também é lida como um significante, se for lida como um todo, e a gente vai formar frases com a palavra casa. A casa é bonita, a casa é azul, a casa é grande. Quer dizer, as frases, percebe que eu pus novos significantes nas frases e elas alteraram o significado da cadeia de significantes. Porque dizer que a casa é grande é uma coisa, dizer que a casa é azul é outra coisa. Me dá um outro significado. Estão compreendendo? Então, a nossa forma de nos comunicar pela linguagem, ela se estrutura a partir de uma cadeia de significantes. Vamos puxar o processo penal de uma vez, antes que vá todo mundo embora. Não? Sim, e o processo penal, né? Não importa o processo penal, o papel dos juízes, como é que é assim, né? Como é que funciona o processo penal? O que é o processo penal? É um mecanismo cultural, a gente inventou esse troço, na tentativa de atualizar no presente aquilo que aconteceu no passado. Okay? Na tentativa de fazer com que um juiz, que não conhece, mas que precisa conhecer, como diz o Brasil, não conhece, mas precisa conhecer, se instrua, se ilumine e compreenda para tomar uma decisão sobre aquilo ali. Como é que a gente faz? A gente chama testemunhas, a gente coleta documentos, a gente chama perícias e vai apresentando ao juiz uma cadeia de provas, onde a palavra de uma testemunha me dá um determinado significado e ela pode ser lida como um significante. Mas quando eu chamo uma segunda testemunha, ela me conta um pouquinho diferente a história, eu começo a ver, mas espera aí, eu tinha entendido isso aqui de um jeito, agora está um pouco diferente, porque esse segundo significante, ele ressignifica o significado que eu extraía quando tinha só um significante. Aí eu falo uma terceira testemunha chamada e ela ressignifica tudo que eu havia compreendido e assim vamos fazendo, até que se esgote a produção da prova, até que se esgote a cadeia de significantes que é apresentada ao juiz. E daí que ao final o juiz extrai um significado dessa cadeia de significantes. E ele decide, condenando ou absolvendo. Estão acompanhando? Que decisão tomará o juiz no final? Não sei. Vai depender de quantos significantes eu apresento para ele. Mais do que isso, de quais significantes eu apresento e qual sequência eu apresento, inclusive. Porque alterando o significante seguinte, eu altero o significado da cadeia de significantes. Ou se alguém não entendeu ainda, vou usar um exemplo do Jacinto de novo. Porque não dá tempo de aprofundar muito e eu quero que vocês entendam bem o que eu estou tentando dizer aqui. O Jacinto usa um exemplo, talvez seja extraído de, nunca perguntei para ele, talvez seja extraído de Lacan, que Lacan tem um exemplo parecido, adaptado aqui, para explicar essa questão de como é que altera o significado quando eu mudo o segundo significante da cadeia de significantes. Mais do que isso, como é que eu só obtenho o significado completo a partir do segundo ou do terceiro significante, dependendo de quanto sejam numa cadeia de significantes. Estão compreendendo? Então, o exemplo é o seguinte: mulheres todas, imaginem o seguinte, os homens, claro, acompanham o raciocínio. Você é mulher, você foi na balada, você nunca entrou naquela casa noturna, é a primeira vez, você está indo pela primeira vez e você está apurada para ir no banheiro. Está apurada assim, em desespero. E você pergunta, assim, geralmente, onde é que fica o banheiro? Onde é que o Murphy impera? Fica lá.
Está vendo lá no fim, lá, naquela porta lá? Bom, aquela multidão de gente no meio do caminho, você desesperado, você vai rezando, tomara que ninguém. Dinheiro de mulher sempre é um problema, né? Sempre é cheio, sempre tem fila. Você, santo forte, vai rezando. O santo é tão forte que você chegou lá e não tinha ninguém. Ninguém, zero pessoas. Você, puta, Deus é pai, depois você acendeu uma vela em casa. Né? E você, então, corre para a primeira porta. Corre para a primeira porta, está fechada, e você se depara com o seguinte significante estampado na porta. A letra M. Tem uma baita de uma letra M na porta. E daí a mulherada entra correndo nessa porta, com segurança de que não vai encontrar nenhuma surpresa lá dentro. Ou, para ter certeza se este é o lugar que você deve entrar, o que você tem que fazer? Tem que correr na segunda porta. Porque dependendo do que esteja posto na segunda porta, você entra na primeira ou na segunda. Porque se na segunda porta tiver a letra H, finalmente você entendeu o significado daquele primeiro significante, letra M, que só te é dado como significado pleno a partir do segundo significante. Essa letra H está aqui, porque aqui é homem, lá é M de mulher, então entram lá. Mas se na segunda porta não tiver a letra H, tiver a letra F, onde é que você entra? Na F. Porque a letra F, que é outro significante, ela altera o significado do primeiro significante, que até então você estava achando que era mulher. E quando se deparou, você falou, mas peraí, ali a letra F é de feminino, então ele é masculino, e eu entendi tudo a partir do segundo significante, agora eu entro aqui e não ali. Percebe como, a depender do segundo significante, eu altero o significado do primeiro significante? Você já estava correndo na primeira porta e de repente você diz, não, peraí, ali a letra F é ali que eu tinha que entrar. Mas no processo penal é a mesma coisa que acontece. Eu não sei qual será o segundo significante, e eu só vou extrair um significado pleno ao final da cadeia de significantes. Então veja, essa mudança paradigmática de compreender que a linguagem é algo que te permite extrair significados vai servir de base para que depois, no segundo giro linguístico, a partir de Wittgenstein, depois Heidegger e Gadamer, se reorganize a linguagem de uma forma que jamais foi feita na história da filosofia, principalmente com Heidegger. A partir de Wittgenstein, não dá tempo de aprofundar, então vamos já com Heidegger. Heidegger vai trabalhar com a ideia seguinte. Martin Heidegger, autor alemão, era nazista, então ele tem essa nota na sua vida, não dá para negar, mas no campo da filosofia foi um sujeito revolucionário. Não é porque o cara era nazista, nós vamos dizer que não presta nada, não quero pensar. Então ele tem uma base filosófica que é importante. O que ele prega, o Heidegger? Ele revoluciona a forma de se compreender o ser. Durante toda a história da filosofia, desde os pré-socráticos até Heidegger, a ideia do ser foi lida de um jeito. E Heidegger dizia, há algo que vem antes do ser. Porque o que incomodava o Heidegger era todo aquele modelo positivista do século XIX, de sucesso até, de modelo de compreensão do mundo a partir da razão absoluta, de se entender o homem, de se estudar o homem, de se objetificar o estudo do homem. Dizer, peraí, o homem não é isso aí. Como é que eu vou ser objeto de estudo de mim mesmo? Então há algo que vem antes do homem. O ser vem antes do ente. Quem trabalha muito bem com isso daqui no Brasil, um jurista muito importante, que eu recomendaria que vocês estudassem as obras básicas, principalmente dele, é o Lênin Streck no Brasil. Talvez o Lênin Streck seja hoje, no mundo, um dos mais importantes juristas, e é brasileiro. Sorte nossa, talvez, aspas, azar dele, porque nasceu no Brasil, às vezes não é muito reconhecido. Mas ele hoje já é um autor muito lido também na Europa, tradução para o espanhol, as obras dele. E pela nossa felicidade, ele é brasileiro, então fácil de ler porque está em português. O Lênin é o que, acho que quem melhor organizou isso, puxando para o direito e para a compreensão de amarração do grau de discricionalidade de interpretação da norma. E ele vai explicar essa questão do Heidegger, vou trazer um exemplo que é dele, que ilustra bem o que o Heidegger está querendo dizer aqui. Vai, claro, já misturando Heidegger com Gadamer. Diz assim, o Gadamer era discípulo de Heidegger, ele vai construir o que ele chama de hermenêutica filosófica a partir de Heidegger, dizendo que, aproveitando essa ideia de que há um ser que vem antes do ente, para interpretar hermeneuticamente,
mudando toda a forma de compreensão hermenêutica que sempre se fez na tradição, tanto do direito romano quanto do direito religioso, católico cristão. Veja, o que dizia o Lênin, como exemplo? Dizia assim, ó, um hermeneuta filosófico jamais será engolido por um leão. Por quê? Porque ele olha para o leão, entende que é o leão e sai correndo. Porque ele não é alguém que interpreta, e nós não somos pessoas que interpretamos como se pregou que se interpretava até então. Quem não trabalhar com a hermenêutica filosófica vai olhar para o leão e vai ficar tentando entender o que é aquilo. Meu Deus, o que será aquilo? Parece um bicho, mas tem 4 patas, nem 4 patas. E aquele cabelão que não está tentando entender, o leão nem engoliu ele. Veja, a gente não interpreta o mundo tentando decompor esse mundo desse jeito. A gente olha, entende e compreende. A gente compreende para interpretar e não interpreta para compreender e depois aplicar. Na tradição hermenêutica, se diz assim, nós interpretamos para compreender e depois aplicamos a norma. Não, diz o Heidegger com Gadamer. Não acontece de forma separada, e mais do que isso acontece ao contrário. Você compreende para interpretar e tudo ao mesmo tempo naquilo que se chama de aplicácio. Tudo ocorre ao mesmo instante. E aproveitando daí Heidegger, para que isso ocorra, é preciso levar em conta a linguagem. Porque é através da linguagem que vai ser o teu canal de comunicação com o mundo. O Heidegger dizia que a linguagem é a casa do ser. É uma frase meio poética do Heidegger. A linguagem é a casa do ser. Nela habita o homem. Os poetas e os escritores são os guardiões desta morada. Com que significado ele queria dizer isso? Ele queria dizer o seguinte: sem linguagem você não é. Sem linguagem você não entende o mundo. Para Heidegger, a linguagem é condição de possibilidade de compreensão do mundo. Sem linguagem você não entende o mundo. Só tem a verdade. Essa linguagem é compartilhada. Não é? Quando eu fiz o desenho aqui da curvinha, você disse letra C. Quando eu falei do chapeuzinho, você disse letra A. Nós já sabíamos isso antes mesmo de combinar alguma coisa. Por quê? Porque quando você nasceu, já se falava assim aqui. Já se falava português. Já se tinha compreensão do mundo a partir de estruturas linguísticas que não são minhas, exclusivas e privadas. Ao contrário, são compartilhadas por nós todos aqui. E porque são compartilhadas, eu dependo de você e de todos nós ao mesmo tempo para que nós entendamos e entendamos o mundo. Isso muda, paradigmaticamente falando, toda a forma de relação de compreensão com o mundo. Porque se na filosofia aristotélica a relação estava uma relação sujeito-objeto, na verdade estava na coisa, mas uma relação sujeito-objeto. Estou precisando de você para explicar o mundo? Não, a relação é minha com a coisa. Se no paradigma cartesiano eu só inverto, a verdade está em mim, mas é de novo numa relação sujeito-objeto, para entender o mundo, entendo a partir da minha relação com a coisa, porque vocês não sei nem se existem. Na filosofia da linguagem, eu dependo de vocês. E aí a relação não é mais uma relação de compreensão de um modelo de sujeito-objeto, mas é uma relação de compreensão sujeito-sujeito. E isso muda tudo. Isso muda tudo, porque passa a exigir que eu leve em conta o outro na compreensão do mundo. Então veja, não é à toa que hoje os discursos todos são alteridade. Não é à toa que os discursos hoje são leve em conta o outro, porque há uma base fundante construída na primeira metade do século XX, a partir de Heidegger, Gadamer, que faz com que você mude a forma de compreender o mundo. Isso vai mudar o direito, isso vai mudar a interpretação da lei, isso vai mudar tudo. Bom, muda, mas com dificuldade, porque nós continuamos tendo juízes, como eu falei, que ainda operam a partir da metafísica clássica aristotélica, decidindo a partir de silogismos com entilemas que encaixam premissas maiores, sabe lá de onde ela veio. Nós temos também juízes que continuam trabalhando a partir do modelo paradigmático da cartesiano, onde não interessa o que diz o mundo, ele diz o mundo a partir de si. Quem diz o que é a Constituição sou eu. E nós, claro, vamos ter também, esse terceiro paradigma, juízes que já compreenderam que ele não pode dizer o mundo sozinho, que ele tem que levar em conta o outro, que ele tem que ouvir o outro, e por isso vem contraditório, por isso vem ampla defesa do processo penal. Veja,
se nós de fato queremos fazer com que os juízes que vão decidir, porque não tem como fugir disso aí, se nós queremos de fato que esse juiz decida de forma menos arbitrária possível, de forma menos discricionária possível, o que nós temos que fazer? Nós temos que isolar esse juiz da produção da prova de forma absoluta? Você acha que impedir o juiz de formular perguntas à testemunha resolve o problema dos quadros mentais paranoicos que o Cordeiro falava? Da possibilidade das hipóteses prevalecerem sobre o próprio fato? Não, se ele está inerte, ele continua construindo hipóteses mentais. Ele continua construindo quadros mentais paranoicos. Eu não anulei isso aí. A inércia absoluta não anula o problema que o Cordeiro apontava. Diminui, mas não anula, não neutraliza. Então, como fazer então? Será que não é conveniente que a gente abandone, porque o juiz que fica absolutamente inerte, ele ainda fica inserido ou no paradigma aristotélico ou no paradigma cartesiano? Ele não está participando intersubjetivamente da compreensão de uma cadeia de significantes que se produz no contexto do processo penal. Ele vai extrair o seu significado a partir dessa cadeia de significantes. Ah, professor, mas tem contraditório. Claro, isso diminui a possibilidade de abuso. É importante que as partes sejam as principais protagonistas da produção probatória, não nego isso. Isso elimina que o juiz possa ser ele a conduzir a prova, o sabor do seu momento de pré-compreensão que ele tem a respeito de um preconceito, coisa que vai misturando pré-compreensão com preconceito. Preconceito é uma coisa, pré-compreensão estruturante e linguística. Vou deixar claro também isso aqui. Então veja, como diminuir a possibilidade que este juiz se comporte de forma a decidir de maneira a desconsiderar, inclusive, o que você, como advogado de defesa, ou o promotor, estejam sustentando. Como fazer isso? Só de um jeito, trazendo o juiz para a discussão. Ele tem que participar da discussão. Ele tem que atuar de uma maneira intersubjetiva. É só aí que você vai, de fato, caminhar para o terceiro modelo da filosofia da linguagem. Quer ver como é importante isso aqui? Eu vou parafrasear o Cordeiro. Não é só um quadro mental paranoico que o juiz pode construir. Ele pode construir outros tipos de quadros mentais também. Por exemplo, estou parafraseando aqui o Cordeiro agora, o que eu posso chamar de quadros mentais parafásicos. A afasia é uma doença relacionada à má compreensão da fala. Tem pessoas que não entendem o que você fala. Você fala uma coisa e não entende outra. É uma doença. Estou parafraseando o Cordeiro. O juiz pode construir quadros mentais parafásicos, que significa dizer o quê? A testemunha fala uma coisa e o juiz entende outra coisa. Isso é bastante comum de acontecer em audiência. Bastante comum de acontecer. A testemunha fala A, o juiz entende B. E você, advogado, se o juiz for absolutamente inepto, quando é que você vai descobrir que ele entendeu errado o que disse a testemunha? Na sentença. Mas o juiz aqui entendeu tudo errado. Não foi isso que a testemunha disse, mas foi o que ele entendeu. Através de um quadro mental parafásico que ele levou com ele até a sentença, porque ele não podia fazer nenhuma intervenção. Esse quadro mental parafásico, inclusive, potencializa o quadro mental paranoico. E aí, você perdeu uma oportunidade. Se ele tivesse condições de, alguma forma, expressar aquela questão, você, parte, advogado, promotor, perderam a oportunidade de esclarecer ao juiz que aquela forma de compreender o caso estava equivocada. Essa questão da quadro mental parafásico, eu posso, se me permitir, mais 2 minutos, não sei como é que estou de tempo. Dar um exemplo, e talvez ilustre bem, que eu vivenciei uma situação assim similar, e aí eu aproveito para voltar no teu tema e misturar um pouco as coisas. Quando eu era promotor no interior, o promotor no interior atende muito ao povo. Atende povo assim, entendeu? O povo, dependendo do lugar, faz fila, tem que até que organizar a agenda com o juiz, dizer, não me marque audiências terças e quintas que eu vou atender povo. Então eu era promotor, recém-interessado no concurso do Ministério Público, na época ainda não tinha 3 anos de prática, eu fiz concurso logo que me formei, passei, tinha 24 anos de idade, guri e tudo. Fui para o interior de Telemaco Borba, nessa primeira comarca, como substituto. E o promotor que me antecedeu em Telemaco Borba fez propaganda na rádio, então, vamos procurar o Ministério Público, né? Vamos lá que nós estamos para resolver tudo o problema do Ministério Público. Estava aí mesmo. E fazia fila, que descia o fórum de 2 andares, fazia fila, descia, virava a esquina, sem exagero, exagerando ia até a estrada. Né?
Enfim, começava a atender o povo lá às 7h30, 8 horas da manhã, e até 1 da tarde, o povo saía na rua, o povo ia atrás. Eu já tinha atendido um monte de gente. De repente entra no meu gabinete de 20 metros quadrados, clássico assim, de estrutura de Estado, né? Entram 2 famílias inteiras e duas crianças, 2 adolescentes, o guri que tinha 13 anos, a menina 12, 11, uma coisa assim. Eles entram, aquele silêncio respeitoso, assim, né? Entrando no gabinete, entra e não fala nada. Mas aquele monte de gente, lotou assim, 2 famílias inteiras. Eu falei, pois não, o que é? E eu querendo agilizar, porque tinha um monte de gente para atender, né? Aí até que um porta-voz deles falou, doutor, é o seguinte, doutor, os 2 aqui fugiram, né? Eu falei, bom, eu queria solucionar os problemas de uma vez, né? Tinha um monte de gente para atender, eu disse, bom, fugiram, já acharam os guri, maravilha, né? E já acharam, né? Era o problema e a solução, quer dizer, comigo, né? Já fugiram, eu comecei a dar uma lição de moral aos guri, não me fujam mais, devem ter percebido, né? A dificuldade que é viver na rua, né? Deve ter sentido falta de casa, então agora veja. O doutor não entendeu, doutor, eles fugiram. Eu entendi perfeitamente, por isso que eu estou explicando para eles, senão, que não façam mais isso e tal, e que o doutor não entendeu, né? Doutor, eles fugiram. Sim, perfeitamente entendi. O doutor já não entendeu, ele nem escuta, mas ele fez um gesto com as mãos, que foi um esclarecedor da situação para mim. Eu sou nascido em Curitiba, criado em Curitiba, Curitibota de nascença. Para mim, fugir, pegar a trouxa, bater nas costas e ir embora, para a rua, né? Doutor, eles fugirão. Vão casar os 2. Aí é que caiu a minha ficha. Né? Mas você veja, na minha cabeça, eu estava certo, ele tinha fugido, tinha posto uma trouxa nas costas e sem mandado de casa. Vai ganhar o mundo. Ele estava dando uma lição de moral nos guris, não fujo. Né? Doutor, você tem que casar os 2, doutor. Não, mas aí é diferente. Mas veja, eu só fui esclarecer a minha forma de compreender a fala daquela pessoa que estava ali me dizendo aquilo, a partir de uma intervenção que era indicativo a ele de que eu não tinha entendido o que ele estava dizendo. Na minha cabeça eu tinha construído um quadro mental parafrásico, eu tinha entendido errado a fala. O significado que eu extraí daquela palavra era um, e o que ele estava dando era outro, completamente diferente. Agora imagine que eu fosse um juiz que tivesse que julgar alguma questão envolvendo os guri, casa ou não casa. E eu não pudesse fazer esse esclarecimento. O que ele dizer na sentença? Caso resolvido, os guri foram localizados. E você, advogado, vai olhar para mim e dizer, pô, esse juiz está maluco. Né? Como assim fugiu? Foram localizados. Eu queria casar os 2, está dizendo que... Né? Entenderam o problema? Então, é muito comum de acontecer de você compreender errado uma fala, por exemplo. E se você não puder fazer um esclarecimento, você vai com esse erro até o fim. Mais do que isso, se o juiz fala, isso permite que eu potencialize o contraditório e a ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa são 2 princípios fundamentais e que fazem justamente, que ganham justamente uma coloração diferenciada na exata medida em que o juiz, primeiro, não seja o principal protagonista da produção da prova. Não estou dizendo que o juiz deve ser o primeiro a perguntar, mas estou dizendo que ele deve, de alguma forma, ao final, externalizar o que ele compreendeu ou poder formular novas perguntas, porque esta é a única forma que você, advogado, você, promotor, tem de compreender o que vai na cabeça desse juiz no presente da audiência. Porque é no presente da audiência que o juiz vai extrair uma compreensão desse ser que ele chega antes do próprio ente que seria esmiuçar a fala da testemunha. É no presente da audiência que se forma muitas vezes a compreensão, no caso. Como quem diz, entendi. Quando o juiz então decide. Decidir. Decisão quer dizer o quê? Etimologicamente falando. A palavra decisão quer dizer o quê? De é prefixo, cisão é corte. Cisão é corte, de fora. Então, quando o juiz decide, quando ele toma uma decisão, ele corta fora o elo comunicativo. Como se dissesse assim, já entendi, pode parar. Já tomei a minha decisão, não precisa falar mais. Que é o que ocorre muitas vezes, e é visível de perceber isso nos tribunais, quando você vai fazer sustentação oral no tribunal, e os desembargadores chegam com o voto pronto. Ele já decidiu antes de você falar.
Ele te diz assim, eu te garanto, doutor, ampla defesa contraditória, fala lá. Eu vou ver aqui no que está acontecendo aqui nos meus e-mails, porque já veio uma decisão pronta, por que eu vou te ouvir? É raríssimo dele prestar atenção em você. Começa por aí. Ou não é? Os advogados. Se ele prestar atenção, ele vai dizer o quê na fala dele? Agradecemos a presença do advogado, né, sua brilhante sustentação, né, que ele sempre vem aqui enaltecer esse tribunal, porém, tem uma decisão que já estava tomada. É difícil ele mudar quando ele já vem com a decisão imposta. Ele já cortou o elo comunicativo, é difícil que ele preste atenção no que você falou. Não vou dizer que não possa ocorrer de ele mudar circunstancialmente, evidente que pode, mas é mais difícil. Veja, se ele ainda não decidiu, se ele ainda não externalizou, se ele ainda não pôs num papel, se de alguma forma ele ainda não disse algo definitivo sobre aquilo, porque depois que externaliza para mudar é difícil, porque a gente não gosta de admitir que está errado, ele teria que dizer estou errado, e é difícil de nós fazermos isso, basta ver embargos de declaração, quantas vezes o juiz muda dizendo que está errado, só quando é algo escancarado, um erro material, um grosseiro, uma contradição entre a fundamentação e o dispositivo na decisão. Mas de resto ele vai dizer o quê no embargo de declaração? Não há nada a ser esclarecido, porque está muito claro que quando disse isso, disse aquilo, aquilo. Mas ele não dá o braço a torcer que estava errado, porque não esclareceu. É próprio da natureza humana. Então, enquanto ele não pôs no papel, enquanto ele não externalizou, enquanto estamos no presente da audiência, é possível, se eu permitir que esse juiz participe ativamente como protagonista secundário na produção da prova, não como principal, mas que ele fale alguma coisa, é possível finalmente ver o que vai na cabeça do juiz no presente da audiência, antes dele decidir, antes dele cortar o elo comunicativo com a parte. Estão compreendendo? Então veja, a única forma de eu acessar o que vai na tua cabeça agora, nesse momento, é se você falar. Está olhando para mim aqui? Eu acho que está prestando atenção no que eu estou falando. Mas é um achismo, né? De repente você está olhando para mim com uma cara de quem está prestando atenção e está pensando, puta, esse cara não para de falar. Ele falou que esse aqui, o Flávio Cruz, e está levando a sério. E depois, não tem fim isso aqui. E eu acho que ele está prestando atenção, ele está pensando em outras coisas. E tem outra me olhando, puta, esse cara não para, meu namorado que não chega, sabe que ele está lá fora. E eu acho que ele está prestando atenção. Estão entendendo? A única forma de eu saber o que vai na tua cabeça é se você abrir a boca e me dizer alguma coisa, porque aí eu acesso. A tua cabeça é um sistema fechado. Então é só com a possibilidade do juiz falar alguma coisa no presente da audiência de forma complementar, não como principal protagonista, porque aí potencializa a possibilidade de manipular. Mas depois que as partes produziram a prova, depois que elas delimitaram o campo, deixa o juiz falar. É importante que ele fale, porque isso potencializa o contraditório da defesa, porque é só aí que eu entendi qual é a preocupação que vai na cabeça do juiz. Só quando ele fala, quando ele formula a pergunta, você puta, mas isso aí está andando como certo. No entanto, é isto aí que eu nem fiz pergunta, porque achei que isso era óbvio. Para mim, como parte, era óbvio. O juiz não é. Quem vai decidir é ele, não é você. O promotor não quer convencer o advogado, nem o advogado quer convencer o promotor. Ambos querem convencer o juiz. Ambos querem fazer aquilo que o Goldschmidt chamava de captura psíquica do juiz. Fazer com que a cabeça do juiz venha para o teu lado. E você quer isso quando você está produzindo prova. Fazer com que o juiz entenda a tua fala. Você não está querendo convencer o promotor que ele está errado, ou o advogado querendo convencer o promotor que está errado. Ambos querem convencer o juiz. Então é com o juiz que se trata o negócio. Como é que você vai isolar o cara que vai decidir da dialética do processo? Como é que você vai isolar o cara que vai decidir da intersubjetividade que fundamenta o paradigma filosófico da filosofia da linguagem? Se através da intersubjetividade que construímos a melhor compreensão do mundo, e se através de uma cadeia de significantes que nós vamos extrair um determinado significado, eu quero saber qual significado esse juiz vai extrair. Você vai ser sozinho ou você vai ser comigo junto? Ou pode ser comigo junto, ou pode ser que ele vá sozinho. Eu prefiro que o juiz venha e dialogue e conduza, porque isso diminui a discricionalidade, diminui a potencialidade de uma decisão arbitrária, diminui a possibilidade de ele decidir errado, porque compreendeu errado. Mais do que isso, me eleva e
potencializa a contraditória em defesa, porque eu posso fazer novas intervenções, dizer, bom, se a preocupação que vai à cabeça do juiz é esse detalhe, que para mim é irrelevante, mas que para ele é relevante, quem vai decidir é ele, eu vou me preocupar em trazer novos dados relacionados a esse ponto, porque pela fala do juiz eu posso perceber que foi isso aqui que lhe trouxe preocupação. E com isso, eu posso provocar, e vou parafrasear o Cordeiro de novo, estou caminhando para o fim, vou parafrasear o Cordeiro para dizer o seguinte: quando você permite que o juiz fale e a parte faça novas intervenções que possam fazer com que o juiz mude a forma dele compreender, você pode provocar o que eu vou chamar de quadro mental metanoico. A metanoia é uma mudança da forma de compreender o mundo, que ocorre para boa parte da população, normalmente a partir de uma determinada idade, 40, 45 anos. Não que ocorra para todo mundo, vai ser em maior ou menor medida, mas para várias pessoas ela ocorre e ocorre forte às vezes até. Aquele cara que chega nessa faixa etária, 40, 45 anos, ele começa a repensar, ele está na metade do caminho, né? Começa a repensar os seus valores. Tudo aquilo que às vezes ele batia na mesa na juventude e dizia, sabe o que? Não é bem assim. Tem gente que larga tudo, vende tudo e sai no mundo. Não tem esses caras que saem navegar no mundo. Eu não sei o que é da vida. Não. Eu achei que era direito. Não é. Largar tudo, se nós vamos pintar quadro. Sei lá, o cara muda radicalmente. Está cheio de gente do direito que quer inclusive vender banana na praia e irrita menos, né? Ficar às vezes enfrentando algumas coisas. Então a metanoia é uma mudança na forma de compreender o mundo. É claro que o juiz não vai mudar a sua forma de compreender o mundo na audiência. Mas, parafraseando o Cordeiro, eu posso provocar nele uma mudança da forma dele compreender a prova, uma mudança da forma dele compreender o caso no presente da audiência, antes dele cortar o elo comunicativo, antes dele decidir. Entendeu? Então, é claro, isso que eu estou falando aqui vai um pouco contra o que diz a doutrina mais, digamos assim, aspas, mais radical, no sentido de dizer, não, a inércia absoluta é o caminho para amarrar a discricionalidade judicial. Eu acho que não é. Eu acho que é o contrário. Continua havendo uma grande possibilidade desse juiz absolutamente inerte continuar pautado pelos dois paradigmas filosóficos antecedentes. Eu não anulo o paradigma da filosofia da aristotélico-tomista e não anulo a filosofia cartesiana com o juiz inerte. É só com participação complementar desse juiz que eu vou caminhar finalmente para um terceiro melhor paradigma de compreensão do mundo e de compreensão de verdade, que é o paradigma da filosofia da linguagem. Se no processo penal não é de verdades absolutas que se trata, e sim de compreensões, de extração de significados a partir de cadeias significantes, eu quero que o juiz participe disso junto comigo, numa intersubjetividade que eu permita a ele ver que às vezes a forma dele compreender o caso não é exatamente a melhor, não é exatamente a correta, aliás, às vezes é equivocada, e que ele faça isso antes de pôr no papel, antes de decidir. Enfim, sei que é um pouco diferente do que estão acostumados a ver, talvez, ou ouvir, ou ler nos livros, mas é uma ideia que eu tenho e que eu queria passar para vocês aqui nessa noite, agradecendo mais uma vez o gentil convite, tanto do André, do José, essa turma boa toda aí, né, a Aline, enfim, obrigado pela paciência de terem me ouvido até aqui. Muito obrigado.